Bom, depois de toda essa introdução, a responsabilidade aumenta bastante, né? E por que falar de novo sobre Samambaia? Primeiro que a gente falou sobre o assunto, nós três, há muitos anos atrás, eu acho que foi a primeira... 2010. Acho que foi a primeira palestra que eu ministrei no CEJAT. Não, foi Orquídeas. A primeira foi Orquídeas. Mas foi cedo. Foi junto. E Samambaia foi no ano seguinte. E depois, assim, muita gente, quando você pergunta sobre Samambaia, a primeira imagem que vem na cabeça é aquela fotinho na casa da avó, muitas de nós hoje, né, avós, aquela foto da Samambaia naqueles pedestais, né? E de certa forma, a gente, durante muito tempo, também achou um pouquinho cafona, né? E hoje, ela ressurge, né, já há algum tempo, principalmente com os jardins verticais, no paisagismo, nos locais sombreados e úmidos, nas árvores, né, a gente pode decorar as árvores também com chifre de veado, ficam lindas, e nas residências, sendo usadas assim, com muito bom gosto, em composições artísticas. Então, enfim, é por isso que nós queremos falar sobre ela. E depois, além disso tudo, do ponto de vista espiritual, é uma planta que traz bons fluidos, boas energias, generosidade, prosperidade, né? Ela limpa o ambiente e dá um ar de selva, dá um ar de natureza, né? Que nós particularmente gostamos bastante. E é uma planta, uma excelente opção para apartamentos também, né? Então, as jardinas que moram em apartamento, é uma ótima opção para locais bem iluminados, protegidos do vento e com não sol direto. Se pegar um pouquinho de sol, um pouquinho bem cedo e um pouquinho no final da tarde, mas que não tenha a incidência direta dos sols. Então, como que nós dividimos a palestra? Primeiro, a classificação delas no reino das plantas, bem rápido, porque a gente viu esse assunto detalhadamente com a Karen. Depois, como se dá a reprodução e a propagação da samambaia. Algumas dicas de cultivo. Essas dicas, de forma geral, valem para todas elas. E aí, alguns detalhes particulares, a Iraci, no final, vai poder também comentar com vocês quando ela apresentar a coleção dela. As dicas de cultivo, então, as espécies mais conhecidas, que é um trabalho que nós fizemos pesquisando em literatura e pesquisando na internet. E aí a gente teve, assim, o privilégio de conhecer a Iraci. Quem conheceu a Iraci primeiro foi a Anete, através, acho que, do Facebook ou do Instagram, do Facebook. E aí o que acontece? A gente traz a possibilidade para vocês de conhecer ao vivo e a cores essas samambaias tão diferentes. Porque se vocês forem numa floricultura hoje, vocês encontram as mais comuns. Uma venca comum, aquela samambaia mais comum, aquela que tem milhares no festival, aquela que tem milhares no shopping jockey, né? Mas a Iraci, ela antes de tudo é uma colecionadora de plantas, né? Ela coleciona plantas raras, principalmente samambaias, bromélias, cactos, orquídea e flor de maio e flor de outubro. Então, ela tem uma variedade enorme e a gente, então, pôde ver essas samambaias. Algumas delas estão expostas aqui para vocês olharem de perto. E essas dicas práticas para reprodução, a Iraci também vai passar para vocês e vai fazer o transplante de uma, Iraci, uma de rizoma e outra de touceira. Isso. Que são a reprodução que a gente vai fazer, porque a reprodução de esporo nós vamos comentar com vocês, mas é algo assim bastante lento e teria mais que ter um cuidado assim em nível até de laboratório. Então o termo, né? O termo significa o que se torce em espiral.
da língua tupi e tem esse significado. Essa foto aí é minha, eu tirei na mata da Serra da Graciosa e é aquele xaxim do brejo, que eu vou mostrar aí, o samambaiaçu do brejo. A classificação. Então, é um vegetal muito, muito antigo. Na verdade, é considerado um fóssil vegetal, né? Fica no grupo das pteridófitas, logo após as briófitas, e tem uma estrutura, digamos, ainda rudimentar do aspecto de vista das plantas que nós gostamos, né? Que são as que estão lá no topo, as gimnospermas, que tem flor, fruto, semente. Então ela só vai ter raiz, caule e folha. E existem há mais de 250 milhões de anos, porque 251 milhões nós estamos falando de dinossauros. E dizem que as primeiras samambaias surgiram mesmo há 330 milhões de anos. E muitas delas mantêm até hoje uma estrutura muito similar. Então, é por isso que são consideradas fósseis vivos. Na classificação, então, ela fica no grupo das pteridófitas. O que são as pteridófitas? Aqueles vegetais vasculares, que a principal diferença das briófitas, esse grupo tem os vasos condutores, xilema e floema, que faz com que a seiva circule na planta e com isso ela atinja dimensões muito maiores que as briófitas, que um dos exemplos é o musguinho, né? Elas não produzem flores, frutos nem sementes e a reprodução é por esporos. Então, na natureza, ela se reproduz por esporos. E o habitat dela? A maioria delas é epífita, né? Vive em bosques e florestas. Agora, algumas espécies podem ser encontradas em rocha, em água, tem as samambaias aquáticas, né? E na terra, tem as samambaias terrestres. E tem algumas também que têm o hábito tanto epífito quanto terrestre, tanto epífito quanto nas rochas. Então, também não tem uma classificação tão rígida com relação ao habitat. O importante é que ela gosta muito de ambiente úmido, de ambiente substrato com bastante fibra, matéria orgânica, e que seja assim, que tenha uma drenagem, mas que também segure um pouco de umidade, porque a samambaia gosta do ambiente úmido. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de hoje. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre lá, se inscreve para você não perder nenhuma notificação das nossas aulas. Hoje nós vamos continuar falando sobre o ciclo de reprodução das plantas, só que agora das pteridófitas. Então, bora lá! Então, pessoal, se você sabe as características gerais das pteridófitas, você vai ver que elas estão bem marcadas aqui no ciclo delas. Se você não assistiu essa aula de características gerais, então clica aqui no bannerzinho, confere essa aula e volta aqui para entender o ciclo da reprodução. Para exemplificar o ciclo das pteridófitas, nós vamos pegar a samambaia. É um grupo muito comum, muito famoso, eu tenho certeza que na casa da sua avó tem uma. A fase final das pteridófitas é a fase esporofítica, diferente das briófitas, que eram a fase duradoura, era a fase gametofítica. Isso vai mudar o quê? Se é uma fase esporofítica, ela é responsável por produzir os esporos. E ela é diplóide, ou seja, ela tem um material genético completo. Onde é o foco dessa parte? Você tem que observar as folhas. Eu tenho as folhas enroladinhas aqui que nós chamamos de báculo, tá? Mas nas folhas adultas, nas próprias folhas já prontas para a reprodução, no verso dela, na parte de baixo delas, eu encontro os soros, umas bolinhas que ficam ali grudadas na folha. Se você um dia já pegou ali, já arrancou achando que era uma sujeirinha ou alguma coisa, não
Não, faz parte da reprodução delas. Esses soros são um esporanjo da planta, ou seja, é a estrutura que vai realizar a produção de esporos. Essa produção de esporos acontece através da meiose, ou seja, saímos de 2N, vamos sofrer a meiose, então os esporos serão haploides. Depois de confeccionados, depois de prontos, eles serão liberados e esses esporos procurarão um ambiente propício para sofrer uma germinação. Quando eles germinarem, eles darão origem à nossa fase passageira, que nós chamaremos de fase gametofítica. Essa fase será responsável por produzir os gametas. E vale lembrar que essa estrutura também recebe o nome de prótalo ou protálogo, depende um pouquinho da tradução lá do seu livro. Nessa fase passageira, nessa estrutura aqui, vão se diferenciar duas estruturas que a gente já conheceu lá nas briófitas, que é a estrutura feminina do arquegônio e a estrutura masculina do anterídeo. O que o anterídeo vai produzir? O gameta masculino, que é o anterosóide. O que o arquegônio vai produzir? O gameta feminino, que é a oosfera. Na presença de água, não esquece, pessoal, isso aqui é uma planta dependente de água para reprodução. Na presença de água, os anterosóides vão nadando até o arquegônio. Chegou no arquegônio, vai acontecer o processo que nós chamamos de fecundação. E lembra, se são dois gametas, os dois são haploides. Eles vêm de uma fase gametofítica haploide. Então, N mais N, eu vou formar um zigoto, né, que é diploide, depois da fecundação, e esse zigoto vai se desenvolver e vai se tornar o meu esporófito jovem. Sobre a fase gametofítica. Então, o gametófito aqui é haploide ainda. Essa fase vai se desenvolver, vai crescer e vai dar origem novamente a uma planta adulta capaz de se reproduzir. Então, o ciclo das pteridófitas é bem simples. A principal diferença em relação às briófitas é que a fase duradoura agora é esporofítica, diploide, e a fase passageira, gametofítica, haploide. Então, pessoal, o ciclo das pteridófitas é esse, bem simples. E como ele também começa em diploide, passa por haploide e volta a ser diploide, também é considerado metagênese ou alternância de gerações. Não se esquece da diferença principal lá das briófitas, quando nós falamos da fase duradoura e da fase passageira. Simples? Simples. Simples, mas cheio, Paulo. Gente, é simples assim. Se vocês escutassem mais duas vezes, que é da fase diploide para haploide, depois voltar para diploide, significa o seguinte, ó, a fase duradoura, que nada mais é do que a fase que nós conhecemos aí, das samambaias, né? É uma fase esporofítica, por quê? Porque é a fase que vai produzir os soros, na verdade aquelas bolinhas no verso da samambaia são os soros. Esse daqui, ó. E aí, na natureza, quando eles estão maduros, em geral, no verão, primavera, final da primavera e verão, eles são liberados e se caem no meio, quando são liberados, né? Quando são liberados os soros, eles, na verdade, se transformam em pozinho, partículas minúsculas, que aí sim são os esporos. Quando eles caem em meio propício, é aqui a fase do prótalo, que é aquela fase passageira, que é uma fase, ó, já verdinha, faz fotossíntese e tem a forma de um coração, tá vendo? Nessa fase aqui, é uma fase que esse ser aqui, o gametófito, por quê? Porque tem os dois gametas, o masculino e o feminino. E, na verdade, esse gametófito aqui é um hermafrodita. Tem o gameta masculino e o feminino. Como no mundo animal, o gameta masculino precisa de água e vai nadando até o gameta feminino, nessa estrutura aqui. E o que acontece aí? A fecundação e nasce o bebê de samambaia, que é o esporófito.
precisa de água. Então, igualzinho as briófitas, né? Só que as briófitas não tinham vasos condutores, as samambaias, para se reproduzir, elas precisam de água. Tá? Não para nutrição, né? Aquático, então, de meio aquático, esses esportes. Isso, tem que ter água, porque quando isso daqui é... Opa, desculpa. Quando essa estrutura aqui é mergulhada em água, é a possibilidade do gameta masculino nadar até a atmosfera e haver a fecundação. Muito legal. E aí começa o ciclo novamente na natureza, né? Por isso, a umidade. A umidade. Está explicado. Né? Fácil agora, gente? Melhorou muito. O filme podia. A explicação tá muito melhor. Então, a propagação, né? A propagação ou é por esporos, que é aquela propagação natural, ou pode até ser feita em laboratório, nós vamos mostrar aí como faz, se alguém quiser fazer. A reprodução através da divisão do rizoma ou da divisão de touceiras. A Iraci vai mostrar isso para vocês, porque ela trouxe aí, alguém também trouxe rizoma aqui. A Sofia trouxe. Tá por aqui? Do pacotinho. Então a touceira todo mundo sabe como é que é, né? Essa aqui é touceira, né, Iraci? Forma uma touceira densa que você, na verdade, tem que cortar. Cortar para fazer um outro vaso, né? Eu vi outro dia até, ainda assim vai falar sobre isso, mas uma arquiteta fazendo essa propagação aqui através de samambaia de touceira, ela corta assim, em 4, aí deixa uma no vaso, aí enche o resto com outro substrato, pega aquela, põe no outro, enche, bem prático, né? E vai tirando os pedaços, vai pondo um em cada vaso e vai completando o substrato. O rizoma é esse aqui, ó. Né? A propagação pode ser ou por rizoma ou por divisão de touceira, basicamente, né? A Sofia está aí? Você já fez propagação por rizoma, Sofia? Eu ganhei, acho que Eu ganhei da Sofia. Porque isso aqui, ó, gente, tem 2 jeitos de fazer, assim vai mostrar. Ou você coloca uma cabecinha assim no substrato, ou você coloca ela assim, ó, deitadinha assim, para ela ir brotando, né? Leva um tempo, mas ela brota. Essa daí é renda portuguesa. A renda portuguesa. Renda portuguesa. E a minha tá enorme, tá linda. Bom, a reprodução por esporos, olha, aqui ó, aqui os diferentes tipos de esporos, como eles estão dispostos, né, dependendo da espécie da samambaia. Ó. Então aqui é numa venca e chifre de veado, samambaia amazonas de metro e paulistinha, aqui algumas pitéries, aqui entra aquela samambaia prata, samambaia prateada. Você tem, né, assim, samambaia prateada? Ouvi um aí na mesa também. Essa aqui, a Jussara não falou que não é prateada, Jussara? Não é. Porque a sua é mais prateada que essa, olha assim. Você vai ver que é um pouquinho diferente. Tem esse detalhe também, ó, gente. As samambaias, elas são muito semelhantes. Elas são mais de 10.500 espécies, as dos híbridos e das fruto de modificação genética. Então é uma variedade enorme. Às vezes os nomes a gente pode até se Isso confundir. sempre no verso das folhas. No verso. No verso das E essa daqui, essa fileira de textura veludada, ó, muito, muito bonita também, que é no asplênio, tá? E como é que se faz isso aqui? Bom, é ideal para produzir uma grande quantidade de mudas, pode ser feito em qualquer época do ano, mas a melhor fase, é lógico, é quando as plantas estiverem soltando os esporos, órgãos de reprodução da samambaia, com mais facilidade.
São necessários 9 meses entre a semeadura e a separação das mudas. Vejam como fazer. Então, raspe os esporos das folhas com uma faca sobre um papel branco, espalhe-os uniformemente em uma caixa com pó de fibra. Eu também já vi gente que faz isso aqui com esfagno, pó de xaxim, que o xaxim está proibido a comercialização do xaxim e dos subprodutos. Mas tem pó de xaxim, fruto de resíduo muito antigo, que tem autorização do IBAMA para comercialização. Tem até um selo. Acho que ainda assim compra, né? Sim. Então, espalhe-os uniformemente em uma caixa, tampe a caixa com plástico para formar uma estufinha, né? Com a caixa fechada, espere a formação das mudas até o surgimento das primeiras folhinhas. Olha lá. Na verdade, veja só, isso daqui é aquela estrutura, né? O gametófito lá, o própalo, não é? Ó, em forma de coração. Ó. Geralmente, essa etapa demora cerca de 3 meses para formar aquela fase passageira, né? Transplante as mudas para uma caixa ou sementeira com uma fibra mais grossa. Aqui acho que já pode ser o próprio substrato, né, Iraci? Pode ser. Espere crescer até que surjam 5 folhas. Só então transplante para um vaso. Então é isso aí, quer dizer, Mais tentar. demorado, né? Mais demorado, sim, mas até vale tem a experiência, né? vale a experiência. E quanto com relação ao substrato, nós vamos falar também ali adiante. A divisão do rizoma. Algumas samambaias, como renda portuguesa, samambaia pluma, e também a do Amazonas lá atrás, né, Iraci? O verão é a época ideal para essa multiplicação, porque as samambaias estão com crescimento e a brotação das folhas mais acelerada. O rizoma é todo cheio das gemas, como eu mostrei aqui para vocês, né? Essas gemas aqui, ó. Com uma tesoura, corte em pedaços. Aqui depende, ó, no mínimo vocês procuram deixar umas 3 gemas, né? Esse aqui tem mais, esse aqui tem 3, 5, 4, 5. Coloque as estacas numa caixa com alguma fibra, com coco. Mantenha-os sempre úmidos, sem encharcar. Quando as folhas brotarem, plante embaixo. Aqui, ó, para essa brotação também já pode ser o próprio substrato, tá? Que vai ser preparado com matéria orgânica, com fibra, ou terra ou um substrato para a planta, né? A Iraci mesmo não gosta de usar terra, vai falar sobre isso. Né? Ou a divisão de touceiras. Então, divisão de touceiras, quando as raízes estiverem saindo do vaso por falta de espaço para crescerem, é hora de dividir a touceira. Basta remover o torrão do vaso e desmembrá-lo, lembrando de deixar pelo menos uma folha em cada touceira. Depois disso, cada touceira deve ser plantada em um vaso definitivo. Na verdade, ó, não necessariamente remover a touceira toda, né? Tem esse jeito prático de ir lá, cortar o vaso em 4, deixa um quarto no vaso completa com o substrato, o outro um quarto no outro vaso e assim por diante, completa com o substrato. Como cultivar? A rega 2 a 3 vezes por semana no verão, no inverno 1 vez por semana. Regue quando o substrato estiver seco. Ou assim, gente, eu não sei Iraci, mas eu prefiro particularmente deixar o substrato de samambaia sempre úmido. E você, Iraci? Também, depende Da espécie, né? Aqui tem um parêntese aqui, é que aquela samambaia crespa japonesa, que nós vamos mostrar aí para vocês, que ficava no centro da mesa da varanda da Dona Regina, ela não precisa de muita água não. Então até você pode esperar secar que não dá problema nenhum. Mas se você espera secar, por exemplo, o substrato da avenca, minha amiga, se você viaja, fica um fim de semana prolongado fora e aí não pôs aguinha no prato, você perde a isca. Ela fica irrecuperável. Luminosidade. Meia sombra ou sombra. A samambaia não gosta de sol direto. Se ela pegar um pouquinho de sol, só se for muito cedo ou no final da tarde.
Mas luz, tá? Precisa de muita luz. Então, se você for cultivar num apartamento, na tua sala, coloque próximo de uma janela ou de um lugar que tenha luz que venha de cima, uma claraboia, que seja bem iluminado. Ventilação deve ser cultivada em local arejado, mas sem corrente de vento. Isso é muito lógico, né? Porque é só vocês observarem as folhas, ó, que a gente chama de frondes, as frondes das samambaias, ó, elas são muito frágeis. Então, se ficar pegando vento, elas vão se quebrar inteira. E esse efeito estético legal, pendente, assim, ó, vocês perdem, né? Adubação. As duas possibilidades, dos adubos orgânicos ou dos adubos minerais. Tem no mercado já os adubos próprios para samambaias. Os orgânicos podem ser usados, como exemplo, quiserem fazer em casa, né? Borra de café, ó, na proporção de 2 litros de água e 4 colheres de sopa de borra, deixa fermentar, né? Porque ela tem nitrogênio, fósforo e manganês, é muito boa para samambaia. A casca de banana, que é rica em potássio. A Jussara, como que você faz com a casca de banana, Jussara? Eu vou juntando num pote, Deixa no copo. com água, vou juntando uns 4, 5 dias, depois eu tiro a casca dele, pego aquele líquido, né? Misturo com mais água e pego as plantas, inclusive essa samambaia. Isso. Então, veja, ó, e tem a casca de ovo, né? É rica em cálcio e fósforo, você também precisa secar a casca de ovo, triturar, ela é rica em cálcio e fósforo. E o tal NPK caseiro, que nada mais é, nada menos que a combinação desses 3 ingredientes, ó, a borra de café, a casca de banana e a casca de ovo. Porque aí você tem nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio ainda, manganês. Tá? Os minerais. As formulações em geral apresentam composição 10-10-10, que é o mesmo percentual de nitrogênio, fósforo e potássio, e alguns micronutrientes como cálcio, boro e enxofre. Isso eu estou falando das formulações prontas, disponibilizadas no mercado, para você adubar a sua samambaia. É claro, observar a frequência recomendada pelo fabricante. E aqui, usando essas daqui, é muito variável, né? A borra de café se recomenda a cada 2 meses. A casca de banana se rega de quanto tempo? Isso aí vai depender. Eu olho para ela e falo, acho que ela está precisando. Aqui na cidade, aqui eu acho que a gente corre menos erro menos chance de errar por excesso, né? Porque eu mesmo já perdi planta por excesso de adubo, mas... Eu comprei também assim eu comprei. Aquele de liberação lenta. Sim, eu comprei também. Aqui, né, nesse campo aqui dos minerais, a dica desses granuladinhos de liberação lenta é ótimo, porque até a planta que eu comprei da Iraci, eu sei que até novembro eu não vou precisar adubar. Que é quando eu vou estar fora mesmo, né, ela vai estar bem, porque ele é um adubo de liberação lenta. Isso é bem interessante para a gente não ter que ficar mantendo aquela frequência mensal, semanal. Já o orgânico, essa frequência aqui é maior, por exemplo, mensal, bimensal, é mais difícil você errar, por exemplo. Fala, Iraci. Sobre a casca de banana, ela é enraizadora, ela pode ser fervida e pulverizada também nas folhas da planta. E também fazer a rega da planta. Okay. Os insetos mais comuns que atacam as samambaias, tá? Que são as cochonilhas e os pulgões. E o que fazer com eles, né? Nós, sejartianas, levantamos sempre a bandeira verde e, é claro, nós vamos partir para um tratamento orgânico natural. Então, aí, ó, a receitinha. Primeiro passo, boa limpeza, catação manual, poda das folhas mais afetadas. Isso é meio óbvio, né? E um inseticida caseiro, ó, 1 litro de água, 2 colheres de detergente neutro, 2 colheres de sopa de álcool e 2 colheres de vinagre de álcool. Essa é uma receita da... 2 colheres de sopa Vinagre de branco, vinagre. Porque essa é uma receita da Iraci. A diferença é que eu parava aqui, ó, minha receitinha era até aqui, ó, que eu uso, né, nas minhas plantas.
E a Iraci falou que a receita dela é essa daqui, então eu recomendo até vocês usarem, porque as plantas que ela tem são maravilhosas, né? Mas é a possibilidade. Essa mistura de água, detergente e álcool, acho que também já é conhecida de muitas de vocês, né? Álcool 70 não serve. Álcool 70 não, é o álcool 45. Muito forte, né? Então, os cuidados que a gente tem com a samambaia, na verdade, é uma planta muito fácil da gente cuidar. Desde que ela esteja no local certo, né? Inspecionar a planta, isso vale para qualquer planta nossa, né? Podar ramos secos e doentes, também é a mesma receita. Replantar quando o vaso estiver muito pequeno ou quando as folhas novas nascerem já amareladas. Também Iraci vai mostrar isso aqui para vocês. E isso aqui também meio que vale para tudo quanto é planta, né, gente? Principalmente as minhas orquídeas, né, mãe? Ali, quando você fala podar ramos secos e doentes, o ramo seco você puxa ou você corta lá embaixo? Porque se você corta lá embaixo, ele fica tudo aquilo espetando. Não, eu corto bem aqui, olha, Jussara, bem aqui na base. Bem aqui na base, ó. Aqui no caso que tem essa daqui, ó. Não, essa aqui é a dolceira, né? Aqui, ó, corto lá embaixo. Você corta lá embaixo. Como você faz, Iraci? Vai mostrar, né? Iraci vai mostrar, senão ela vai falar tudo agora, né? Tá bom. Se eu continuar chamando Iraci. Bom, aqui as famílias, essas samambaias que eu vou mostrar para vocês, o seguinte, gente. Eu vou falar mais ou menos a origem, de onde elas são originárias, mas samambaia tem no mundo inteiro. Aí vocês vão dizer, mas é uma planta de país tropical. Principalmente de país tropical, mas ela vai bem no clima subtropical, desde que não tenha geada. Por exemplo, eu tenho renda portuguesa no meu jardim, um vaso assim muito antigo no jardim. No inverno ela até sente um pouquinho, as folhas queimam um pouco com frio, mas ela não morre, ela se recupera e vai muito bem. Mas não pode ter geada, claro, né? Que aí ela não aguenta mais. Então vocês vão ver que os países que a gente cita ficam lá entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. São os países tropicais do mundo. Mas aí vai ter samambaia na China, vai ter samambaia na Índia, vai ter samambaia na África, vai ter samambaia nas Américas. Mas aí também, como exceção de país tropical, tem samambaia nos Estados Unidos e tem samambaia na Europa. Então, até em jardins ao ar livre, né? Porque vocês vão dizer, na Europa tem muito em estufa. Sim, tem, mas também tem em jardim samambaias terrestres adaptadas já ao clima. Por quê? Porque além das espécies nativas, tem outras milhares fruto de melhoramento genético e cruzamento. Tá? Então é uma planta que vai para o mundo inteiro. Aqui eu vou mostrar as principais famílias: Asplênio, Davaliácea, que é da renda portuguesa, Dixoniácea, que é o nosso querido Xaxim, Dryopteridácea, renda francesa, Exetácea, cavalinha, Polipodiácea, chifre de veado e essas outras, e a Pteridácea, que são as avencas e a samambaia prata. Então, o asplênio, esse é um dos asplênios, né? Tem muitos também, o efeito ornamental lindo. E a origem do asplênio, né, na Austrália, também na parte ali entre os trópicos, né, de trópico de Capricórnio e trópico de Câncer. E eu queria falar sobre esse asplênio, não sei se vocês se lembram, no sítio do Guilherme Marques, ele tinha um asplênio, ele pode tanto estar em vaso, como ele pode estar na árvore, numa forquilha da árvore, como ele pode estar no solo. E no sítio do Guilherme Marques, ele tem um renque, assim, debaixo daquela pérgola de concreto, cujas folhas desse asplênio aqui atingem o quê? 1,5 metro, enormes, assim, tem um efeito maravilhoso. E essa cor aqui, ó, meio de maçã verde, né, uma cor assim, super bonita.
A renda portuguesa, né? Essa em especial essa variedade aqui é da ilha de Fiji, na Oceania, tá lá pertinho da Nova Zelândia, mas fica bem naquele enquadramento ali tropical que eu falei para vocês, entre os dois trópicos. Família das Avaliáceas, ela pode estar tanto numa floreira, com um material fibroso, com matéria orgânica e um bom substrato, proporções iguais, tá? Substrato, matéria orgânica e fibra. A Iraci acho que usa também casca de coco, né, Iraci? Ou ela pode estar em vaso, tá? Ou ela dá também, a Marisa não veio hoje, né? Nas fendas de rochas que a Marisa tem, não tem no sítio, não é a renda portuguesa? Nas fendas de rocha, que também ela aparece espontaneamente. O rabo de peixe tem um exemplar ali no fundo, eu acho maravilhosa. Vocês vão ver que a Marisa também tem no sítio, na casa dela, né? E o rabo de peixe é originária, ela é epífita ou terrestre, e pode ser estar no canteiro, né? Assim, em especial numa jardineira, porque ela tem um efeito pendente, né? E essa daí, a bifurcação ocorre ali no folíolo, né? Olha aqui na pontinha. Na foto acho que não está tão Não, ali claro. ali do lado. Aqui sim, é. Porque depois vai ter a bailarina ali, que daí é no meio, né? Que Aquela bifurca. faz tipo uma sainha a bailarina, essa que é a diferença, né? A Iraci acho que chama de rabo de sereia, né? Essa na verdade, é rabo de sereia, ela dá 3 pontos no final. Ela vira em 3 dele, por isso se chama rabo de sereia. Essa é a diferença, Iraci? É diferente. Tá Tem vendo? rabo de andorinha, sabe? A rabo de andorinha É diferente também dessas. também é diferente? Então tem a rabo de peixe, eu achava que era tudo a mesma coisa. Rabo de peixe, rabo de andorinha, asa de andorinha e rabo de sereia. De andorinha eu não trouxe, porque faz muito tempo. Então a de peixe teria 2, né? E a sua ali tem 3, Iraci? Minha é rabo de sereia, ela finaliza com 3 pontos. Tem um exemplar ali no fundo, depois vocês dão uma olhada. A samambaia de metro é um dos tipos da samambaia de metro, né? Também muito linda. E a samambaia de metro, originária desde a Flórida, nos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, até o sul do Brasil. Tipicamente tropical, né? Samambaiaçu ou xaxim é o nosso queridinho aí, né? Que leva anos e anos para se formar e que muita gente cortava para fazer vaso ou mesmo subprodutos, que as epífitas amam, né? O que as epífitas mais gostam é ou o pó do xaxim ou aquele vaso, né? Mas está proibida a extração e é lógico, né? Porque hoje é uma planta em extinção. Porque ela demora o quê? Eu estava lendo que ela cresce 5 centímetros a cada ano, é isso mesmo? Gente, 5 centímetros a cada ano são 10 anos para crescer 50 centímetros. Vocês imaginem quantos anos tem os pés de xaxim que foram cortados para se fazer vasos. É um absurdo, né? E por isso cada vez mais a gente tem dificuldade para encontrar o xaxim na natureza. Eu estava comentando com a Marilda, a gente vai ver aí, nós encontramos mais aquele samambaiaçu vermelho, que é maravilhoso, né? Mas com muita dificuldade o xaxim. Vânia, só uma observação aqui. Vocês podem ver a folhinha. Eu falo isso porque eu tenho em casa o xaxim. A folhinha aqui, ela é toda bifurcadinha. Então o xaxim verdadeiro... Até o seu está mais claro, né? Esse é o da Marilda. Então ele é todo bifurcadinho, tá? Enquanto que a samambaia, a folha é lisa. Esse folíolo aqui é liso. Então esses dias alguém comentou, isso daqui é um xaxim, que era
era esse samambaiaçu que a Vânia vai mostrar, e a folhinha ali é lisa. Então a diferença principal é essa. Tá? É ali no close que você vê aqui, né, Maria? É. Então, esse teu pé aqui tem quantos anos, Maria? Esse pé ali, ele tá. A foto primeira que eu tenho dele é em 2012, então 11 anos. Esse 11 pé- anos, olha o tamanho que ele tá aqui, o quê? 1 metro, Maria? É, acho que um pouco mais de 1 metro e metro. 20. Então é isso. A diferença é que há 11 anos atrás as folhas eram menores, mais curtas. E hoje as folhas já estão sombreando toda aquela região ainda. Você tem orquídea aqui, não, Maria? Tenho orquídea. Pois é. E outras tristezas, né, de quando arrancavam o xaxim para exploração comercial, é destruir todo o ecossistema que vivia aqui, né, como os líquens e as orquídeas silvestres, né, e outras samambaias que se alojavam no caule. Olha, Fala, Teresa. posso fazer um comentário? Olha, Quando meu pai tinha chácara ali, adiante de São José, em Comitendo, a gente ia a cavalo na serra. Tinha chacins enormes, mas bem enormes, cortados no chão assim, alguns queimados. E tinha essa samambaia cor-de-rosa. veja, Era a coisa mais linda. Tinha a água, assim, bastante água, né? Assim, uma lavoura, a gente ficava com medo de entrar, porque não sabia. Era água limpa, porque era época de chuva, acho que tinha olho, não sei. E samambaia cor-de-rosa, era a coisa mais linda. Mas o broto novo é o broto novo, eu não entendi. o broto novo é cor-de-rosa. É cor-de-rosa. Ah, o Mas as broto. folhas grandes. Sim, mas vai ter Né? cor-de-rosa. Acho que a Terezinha quer também falar. Mas eu não tinha visto. Eu tenho na minha chácara um pé de xaxim, já há 30 anos. Ele tem um pouco mais de 1,5 metro de altura. Veja só, gente. Que crime, então, né? Essa exploração. A natureza não recupera isso e a gente sempre paga um preço, né? A conta vem, né? Então, vou contar há 40 anos, 30 anos atrás, quando eu construí essa casa, foi feita uma parede toda de xaxim para prender orquídeas. Pecado, né? Estão lá, os xaxins, mas foram tirados De algum lugar. E isso, né, gente? Muita gente que tirou, porque você tira ele do habitat natural e leva para outro habitat diferente, o risco de não pegar, de não dar certo é muito grande. Então, mas eles não foram plantados com xaxim. assim, você usou como Só suporte. usado o lenho dele. Você usou, você usou como não suporte. plaquinhas, né? Pedaços assim, Aham. e preencheu duas paredes, deixa eu pegar. É muito lindo, mas tem um preço, né? De joelho. De joelho, mas as orquídeas. Bom, aqui a renda francesa, ela é um pouco semelhante à renda portuguesa, mas ela é, digamos, mais robusta, bem mais robusta, né? E usam para E usa muito um buquê que a gente compra aí para presentear as pessoas, aqueles buquês que tem. Cada vez menos, né? Está caindo um pouco o uso disso, mas ainda se usa nesses buquês para sustentação das outras flores. Né? E a folha é bem mais escura, né, Vânia? É, e a folha é mais pouco, desculpa. A folha é mais escura. mais Que a da renda portuguesa. A da renda portuguesa é mais clarinha e a renda portuguesa ela é mais delicadinha. Ah, e outra diferença. Essa daqui, ó, é a nativa do Brasil. É a nativa do Brasil. E a renda portuguesa tem pelo menos duas variedades, deve ter mais, né? Que eu conheça. Uma é nativa da Península Ibérica e a outra das Ilhas Fiji que eu mostrei lá para vocês. Não sei. Eu trouxe aquela ali também, é Flora Adjuntiformis. Essa que eu trouxe ali, ó. A tua é variegata, né? Essa aqui, Jussara? É variegata. É a mesma. Mas é o que? Renda portuguesa? Francesa. Não chama a renda francesa, mas ela é da mesma família e pode ver que ela tem a mesma estrutura. É, olha, é parecida mesmo. Tá vendo? linda. Só que é a variegata. A variegata dela é porque É porque ela tinha essa lista. É. Linda. Ela
lembra a prateada, né, Iraci? Sim, Ela lembra. uma espécie de prateado. Só que a prateada é mais intenso. Aqui não é verde claro, é mais prateado, né? É prateado. Essa é linda também. Mas essa também é memória. Essa aqui no sorteio? Tem, essa é a sorteio. Na verdade, então, é uma variedade da renda francesa, né, Jussara? Sim. Porque é da mesma família. Sim. A cavalinha, outra propriedade de algumas das samambaias que eu não comentei com vocês lá no início, que eu falei, por que da samambaia? É que elas também têm um efeito medicinal, né? E a cavalinha é uma delas que tem propriedades medicinais. O talo seco da cavalinha pode ser usado como diurético, pessoas que têm hemorragia de ciclo menstrual para controlar. Então é uma planta também que tem essa característica. Nós temos esse tipo aqui, deixa eu ver se eu fiz a outra. Nós temos esse tipo de cavalinha aqui, que eu acho que a Marilda também tem, né, Marilda? Não, a minha não é dessa. Não é dessa? Não. E essa daqui, o que? Originária do Brasil, mas de lugares pantanosos. Ela gosta de água, de estar na água, com o pé na água. Tá? Então, muita gente tem até no lago, né? Vem de lago, mas você tem que ter habilidade de conter, porque ela é extremamente invasiva. Então, se, por exemplo, você for pôr no lago, coloca dentro de um vaso e dentro do lago, né? Porque ela vai proliferando e domina. Tá? Na Dona Regina, ela tem, né? Tá lá no lago do jardim dela, um vaso de cavalinha dentro do lago. A Nete também não tem? A Nete pôs também, né, Anete? É essa que você tem, Anete? Eu tenho. Não, mas não é essa. Não é essa? Seria essa daqui, Anete? Essa aí, ó. Eu adoro essa, acho essa linda. Essa daqui vai bem, aceita bem clima temperado. Então ela é boa aqui para a nossa região, né? Essa daqui. E ela dá só essas hastes, né, Anete? Não dá aquelas ramificações como essa, né? É uma das minhas preferidas. Eu também gosto muito, acho muito ornamental essa daqui, ó. Olha, quem quiser muda dessa, eu posso trazer à vontade. Essa daqui Ela se alastra, ela começa a sair broto em todo o quintal. Ela gosta de água. Ela precisa. Vizinho, ganha sempre. Mas a sua não tá? Não. A sua tá. Então, olha, gente, porque essa planta aí é de ambiente, na natureza, ela dá em ambiente pantanoso. E ela vai muito bem dentro de lago, como a Nete tem, como a Dona Regina tinha. Mas a Marilda tem na terra. Eu também já tive na terra. Na terra também. Pegou? Ela vai embora. Agora, quem tem que ter esse cuidado, né? Ela é extremamente invasiva, né? Chega Dirce, uma mudinha de nada, tá no quintal inteiro. Porque de repente teu jardim vira o paraíso das cavalinhas. Bom, chifre de veado. Chifre de veado também tem algumas variedades, né? Muito lindo. Também é uma planta tropical, tem origem na Índia, em algumas regiões da China, mas enfim, os países que estão ali entre os trópicos ou próximos aos trópicos, toda samambaia vai vir, né? E para tirar muda tem que tirar com uma parte daquela folha seca atrás. O que acontece? Ó, ela desenvolve dois tipos de fronde. Ó. Uma arredondada aqui, que quando é jovem ela é verde clarinha e ela tem a propriedade de fixar a planta no substrato ou na árvore, né? Eu tenho em árvore, ou aqui pode ser uma placa de fibra de coco agora, né? Eu não sei ainda se tem vaso chifre de veado? Tem base, e como eu te falei, eu conheci um colecionador que ele coloca uns quadrinhos de madeira, sabe? Isso que eu ia falar. Passar essa questão também. As minhas estão todas a madeira. Inclusive, eu ganhei uma aqui do seu jardim ano passado, a coisa mais. Pois é, e ela fica muito decorativa, né? Pensa você colocar numa parede assim, várias placas, né? Fica muito bonita. Então, como eu estava falando, essa fronde, ela é estéril, ela não produz
esporos. Com a idade, ela vai ficando escura, assim, marrom. E também com a idade se desenvolve depois essa estrutura aqui, ó, lobada, tá vendo, ó? Que também é estéril e que ajuda na captação de nutrientes e de água. Vê que interessante. E aqui surgem todas essas ramificações, né? E vocês vão ver, essa é foto que a gente tem de livro aí, mas vocês vão ver alguns exemplos, elas ficam enormes, né? Assim, numa árvore eu acho extremamente decorativa, assim, mesmo porque por estar na natureza. Aqui, ó. Todas elas, ou é essa espécie de chifre de veado que não tem esporo? Não. Veja bem, gente, todo chifre de veado vai ter duas espécies de fronde. Uma que é usada para fixação, quando nova ela é verde clarinha, só para fixação, ela é estéril, ela não produz esporo. Mas essa aqui, ó, essas todas aqui que produzem esporo. E ela leva um bom tempo para produzir. Um bom tempo, porque é a planta adulta que vai estar pronta para ser reproduzida. É aí que ela vai ter esporo. Pode observar que você tem uma samambaia novinha, você não vai ter esporo. Leva um tempo. Aqui é outra variedade, acho que esse é o nosso, né, o bifurcata, que vai bem, que aceita, porque o chifre de veado é uma planta de clima mais quente, mas essa daqui em especial, eu tenho, a Marilda tem, é mais comum, né, e essa aceita um clima mais ameno como o nosso. Tá? Tanto é que a nossa tem árvore, né, mesmo. Então, outra espécie também, acho que o que você ganhou é diferente desses, né, Grão? É muito linda aquela foto. Bem linda. Devia ter fotografado. Aí esse outro tipo, eu acho que ele assim também trouxe esse tipo aí para o pessoal ver, assim. Mas não cheguei a trazer. Ah, não, né? Então, essa ninho de passarinho, para mim é super ornamental. Deixa eu ver, a originária. A ninho de passarinho é nativa da região sul e sudeste da China, Taiwan, sudeste asiático, ilhas do Pacífico, África e Austrália. Clima tropical e subtropical. Já vi vasos assim dela, vasos de cerâmica grandes, assim, fica muito, muito ornamental. Você tem no jardim também. Aquela que eu ganhei parece essa daí, né? Ela tem umas folhas assim, né? Folhas assim como aquelas ali que não tem essa bifurcação na ponta. Não, mas essa daqui veja bem, não é? Deixa eu ver a família dessa daqui. Assim aparece. Não, mas sabe por que eu acho que não é? Porque não tem umas bifurcações embaixo? Não? Porque é a mesma família mesmo da terra, vocês viram, né? Dos outros tipos. Mas essa folha é mais fina, viu? A folha aqui é mais fina. E o chifre de veado é bem diferente. E parece que a sua tem uma de fixação, não tem? Tem, ela está assentada justamente no substrato, que é o Pode local de fixação, né? Claro. É a outra, né? Bom, essa é outro tipo, a samambaia azul mandaiana, né? Tem um exemplar também aí maravilhoso, sul dos Estados Unidos até o Paraguai e sul do Brasil. Então, clima tropical e subtropical, então ela vai bem aqui, aceita bem. Aquela que ele se trouxe está maravilhosa, depois vocês dão uma olhada. Eu acho que a Mônica também tem. A Mônica tem. E vai bem da varanda. Bom, a venta. Essa daqui eu ganhei o ano passado, foi da Amigo Secreto, lá na festa de fim de ano. E o particular da venca é aquilo que eu falei, né? Não pode ficar sem água. Ficou uns dias sem água, você perde a planta mesmo, né? E também é outra planta que tem propriedades medicinais. Se faz chá com as folhas secas de avenca, né? O cuidado que a gente tem que ter é que só se for aquela avenca, né, Sônia, que tinha na casa da Sônia, essa daí, ó, que tinha no jardim. Cadê a Sônia? Estou aqui. Sônia, que tinha no teu jardim, lembra?
uma vez eu falei para a Sônia, Sônia, mas a finca no jardim? Ela falou, eu tenho muita no meu jardim. Então ela tinha um canto do jardim lá, sombreado assim, e mais protegido de vento, né? Era bem legal. Estavam lindas. Eu tenho em casa um lugar que a gente chamou na pedra de... também. Ela também é rupícola, fala. É um lugar que a gente chamou de Alameda das Avencas, porque ela se alastrou e ela meia sombra, isso nos fundos de casa. Nasceu espontaneamente? Não, eu plantei porque eu amo a avenca, mas ela foi se reproduzindo pelo ambiente favorável, né? Essa daqui, ó, é nativa também daqui da nossa região da Mata Atlântica, do bioma. Nossa, eu acho linda. Pode até não perder essa. Se não Muito regar, delicadinha. mas aquelas folhas já ficam comprometidas. Você vai ter que cortar aquelas folhas porque elas secam. Não recupera, seca totalmente. Seca. Então, aí como eu estava comentando do chá, né? Claro que hoje quando você compra uma planta para fazer chá, você não vai fazer isso, né, gente? Você não sabe quem que puseram nela, né? Não, e também tem então, era só no Jardim da Sônia mesmo. Ou teu, uma delícia. E dá pena, né, de cortar para fazer chá. Gente, essa daqui, ó, veja que tem o mesmo nome da anterior, né? A Avenca radiante, e na verdade ele já é um melhoramento genético, porque ela forma uns tufos assim, bem densos, né? E essa então, se falta água, né, assim, fica com as folhas amarelas todas do meio, assim, fica um horror, ela precisa ter sempre água. O ideal é deixar a água um pouco no pratinho. A samambaia prata, eu acho que aquele assim tem a prateada, não essa, né? Isso, é prateada. A prateada. Essa daqui, olha, para fazer canteiro, assim, em lugar sombreado no jardim é maravilhosa. Ilumina, né? Só não sei onde a gente acha, né? Ilumina. Tem para venda, né? Mas elas são de estopa, né? Principalmente. Aí para se adaptar, até se adaptar no jardim, né? E ela é originária, olha, e na verdade a origem dela, se eu falar para vocês, é de várias partes do planeta, ou seja, onde tiver clima tropical ou subtropical, é para ter essa daí, né? É para ter. Eu na natureza nunca vi, não sei se alguém viu. Eu já vi. Já viu? Bastante. Tem bastante. Aqui aonde, assim? Em Santa Catarina. Você já viu o livro? Joinville, esse que tem. Já em Joinville, lá. Então, eu via as fotos no livro do Valério Roman, né? O paisagismo com samambaia. Aí canteiros assim, a meia sombra. Nossa, fica maravilhoso, porque realmente ilumina, né? Nosso clima. É. Essa samambaia crespa, da nossa amiga marido, da uma das nossas reuniões sobre samambaia. Então, essa daí também é um pouco, já é um melhoramento genético e da de Boston. Na verdade, ele é um melhoramento genético dessa daqui, ó. Essa é de Boston, né, Gacico? Então, e ela não precisa tanta água, tá, gente? Tem essa vantagem com ela. Se a gente esquecer de regar, a gente não vai perder. Então, e essa daí é da mesa da Dona Regina, vocês vão ver daqui a pouco. Samambaiaçu do Brejo. Estão vendo uma menina lá balançando? Na verdade, o que eu mais gostei dessa foto é a menina aqui balançando. Mas então, esse Samambaiaçu do Brejo é muito comum nos jardins nativos, porque ela também é nativa do bioma Mata Atlântica. Detalhe, quando as folhas são novas, elas nascem acobreadas, maravilhosas, e depois, conforme vão ficando velhas, ficam nesse tom de verde mais escuro. Bem bonito. Aqui ela é na natureza, aqui é na Serra da Graciosa, Estrada Velha da Serra da Graciosa. E esse aqui é o samambaiaçu vermelho, que eu falei para vocês. Nessa caminhada mesmo que eu fiz recentemente, foi ali naquela estrada velha da Serra da Graciosa, eu praticamente não vi xaxim. Aliás, eu não vi xaxim, pelo menos no que eu entendo como xaxim. Mas eu vi muito desse samambaiaçu vermelho, olha.
E tem no Brasil inteiro essa planta, né? Nativa desde o Nordeste até o Sul. E ela é maravilhosa, ó, essa foto aí foi minha, ó. E essas plantas aqui tem uns 10 metros de altura, linda, linda, Bem espinhuda. E eu acho, essa não é, mas tem o samambaiaçu de espinho, que é outra espécie, que aí tem espinho também e tem na nossa mata. Então é até, às vezes a gente mesmo confunde, a gente que é leigo, tá? Porque elas são parecidas. Enfim, eu e a Marilda achamos que isso daqui seria o samambaiaçu vermelho, né? E o tronco é bem fino. E o tronco é bem delgado, né? É uma planta elegantérrima e ela dá assim, naturalmente na natureza, em ranques, né? Porque elas vão se propagando, elas vão nascendo, o filhotinho vai nascendo ao lado da mãe. Então é muito bonito. Super, quando vem a luz do sol, um dia como esse, é uma paisagem maravilhosa. Essa daqui eu não conhecia, foi num livro ali do Valério Roman, uma foto dele, né? E é a samambaia mosquito, ó. Essas frondes aqui, essas folhinhas, têm 2,5 centímetros. E ela, quando está num local sombreado, ela tem um tom azulado, um verde azulado. E quando ela está a pleno sol, ela atinge até um tom meio acobreado. É bem bonita, mas também extremamente invasiva, tá? Então, quem tem lago assim, tem que tomar cuidado. Você tem? Ah, você tem? Aqui, olha, assim que tem. Vira matou. E você que plantou? Eu ganhei umas da NET e ganhei uma outra. Ah, a NET também tem. Toma conta de tudo. O que a NET não tem? Eu acho que ela vai ser sócia da Iratinga, né? Mata os peixes, O que a Zig está falando, que é extremamente invasiva, né? Pode até matar os peixes, né? Mata os peixes. Essa daqui todo mundo conhece, né, gente? Sim. Samambaia trepadeira, que está cheia nas nossas árvores por aí. Esquisito. O nome dela está aí. Bom, agora vocês têm uma ideia da coleção das sejartianas, né? À esquerda ali a composição da Inete, olha como ficou linda, né? A Jussara também está super bonita, a foto está muito escura, mas eu tenho certeza que está maravilhosa, né, Maria? É da Iratinga. E aqui é da Marise, ó, que linda também. Essa está no jardim dela, né? No jardim. Tá no jardim. Quer dizer, essa foto a gente fez há 10 anos atrás. Ah, foi naquela primeira palestra? Não sei se ainda está lá, não sei como é que está. Pedro pergunta. A Marisa, conhece a Marisa? Não. As duas. Será que ainda está lá, mãe? Tem tanta coisa, né, Larissa? Você não vai saber de nada se está lá. As silicônias estão todas na frente. Bom, essa todo mundo lembra dessa mesa, né, gente? É aquela crespa japonesa que eu comentei com vocês. E essa aqui era na minha casa. Essa nasceu espontaneamente. Essa é a saia de baiana que eles chamam? Pois é. Eu acho que sim, porque apesar de ela crescer um pouco na vertical e depois cair, né? Eu não sei até se não é um híbrido de paulista com a bailarina, né? Assim, Cada região. Oi? Cada região chama por nome De um jeito, diferente. né? O fato ela nasceu espontaneamente aqui no meu jardim, hoje não está assim, né? Porque então, nós chegamos, com licença um pouquinho, a gente chegou na casa da Vânia, né, para a gente preparar a palestra, e eu tinha visto antes a palestra que a gente preparou em 2010, e tinha essa foto de 2010, né, do Jardim da Vânia. E a gente chegou agora no Jardim da Vânia, isso daqui na frente cheinho de marianinha. Tudo florida. Marianinha florida. A gente não via samambaia. Eu falei, Vânia, onde que estão as samambaias, né? Daí você podou as marianinhas. Mas agora, ó, como toda boa sejartiana, as marianinhas estão podadas, mas elas permanecem aqui. E as duas falaram assim para mim. Elas foram, as marianinhas estão todas floridas. Elas falaram assim, Vânia,
você tem que arrancar essas mandibulhas e deixar samambaias. Eu falei, negativo. Gente, qual é ser jartiana que vai arrancar flor para deixar só samambaia? Levanta a mão, quem vai fazer isso? Não, mas a gente falou, você coloca as marianinhas mais num canto, né? E deixa só a samambaia. Mas enfim, deixa eu me justificar. A minha explicação é, essa daqui fica no pé da marianinha. Tá? Então, agora, eu quando comecei a fazer esse jardim, até a Jussara deu palpite no meu jardim, porque nós estávamos fazendo curso de paisagismo no solar, há mais de 10 anos atrás. E aí a Luciana Brandão foi em casa para me ajudar no projeto, e aí eu falei assim, ai Luciana, tá vendo aquele tanto de samambaia lá? Era mais ou menos assim. Você quer arrancar tudo, né? É grande isso daqui, gente, a extensão é bem grande, porque eu tenho aqui de frente, 15 de frente, é muita samambaia, né? Daí eu virei e falei, vou arrancar tudo isso aí, o que você me sugere plantar? Eu falei assim, peraí, isso daí não tá bonitinho ali, olha como ela tá vigorosa, saudável. Deixa ela e explora o efeito dela. Então foi por isso que eu deixei, tá? E é uma coisa assim também, né? Eu tinha um reiki de samambaias e queria fazer uma hortinha naquele corredorzinho. Para acabar com elas, não era essa, mas era extremamente invasiva essa também. Nossa! E elas cedem um brotinho lindo, né? De repente ele ficava. Aí daqui a pouco ali, assim, né? Verdinho, lindo. É extremamente invasivo, mas olha, veja, o que acontece, gente, e eu aqui, eu tenho que pôr minha culpa nisso, é que, em geral, a gente gosta de muita planta. Então, o efeito minimalista para ser jardiana não cola, né? Quando você fala em jardim minimalista. Então, aqui, ó, aqui eu tenho um pinheiro, uma araucária, né? Que até agora está sofrendo, não sei o que ela tem. Só que aqui eu já tenho um monte de pileia, eu tenho arácea subindo aqui, eu já tenho um monte de planta, um monte de marianinha, então já está bem diferente isso aí. E aqui vocês conhecem também essa varanda, né? Essa samambaia aqui é linda também, essa samambaia de mel, linda. E aqui é a rabo, eu acho que é a rabo de peixe, também escura a foto, né? Ou rabo de sereia, ou asa de andorinha, né? E assim, uma delas, né? Da Marisa, mas era lindíssima, não sei. Essa continua aqui, Marisa? Acho que a Marisa nem vai lembrar. Da Marisa? Acho que é essa sim. É muito linda a varanda. A Anete falou que... Anete, você que falou que foi tua mãe que presenteou a Dona Regina, né? Você que falou que foi a tua mãe que presenteou a Dona Regina. Essa samambaia? Eu tenho quase certeza. Porque a minha mãe não gostou dela, a Regina figurou embaixo do telhado. A Dona Regina me falou que aquela samambaia lá, ela tem desde a outra casa. Essa aqui? Que ela acompanhava desde sempre. Ela não sabia nem a idade. Pode ser. Ela me falou um dia. Porque eu tenho muita dúvida. Agora eu vou perguntar para as especialistas. Em média, quanto ela vive? Porque eu não tenho coragem de tirar no vaso. Eu tive uma samambaia que durou quase 30 anos. Mas eu vi que ela queria ir embora, eu tinha que me despedir. E não consegui ficar com muita dela, também não vingou. Por quê? Ela secou? Foi secando, mas ela foi é porque sabe? Quando o vaso está muito cheio, acho que você tem que abrir. Tem que abrir, né? A gente sabe. Você tem que abrir. Mas a mãe da Denise me deu, sabe? Então eu fui daí, sabe o que eu fiz? Eu tirei muda, eu replantei e dei muda para a Denise. Eu disse, Denise, salve, porque era da tua mãe essa samambaia. E olha, minha tia morava sempre em apartamento, um bom tempo em apartamento. Da Denise talvez esteja lá, porque ela disse que apareceu não sei de onde. Talvez seja o rizoma que foi ficando. Sim. E quando ela saiu da casa para o apartamento, e está bonita. Ela sofreu um pouco quando ela mudou para o apartamento, porque ela pôs um lugar que tinha o sol da tarde muito intenso, mas dentro. Não é que batesse o sol direto. Mas acho que ela não aguentou aquele calor. Daí ela pôs lá do outro lado, que é só o sol da manhã. E eu vou até perguntar para ela se por uma casa não é essa.
Porque, veja bem, Eliane, a tua pergunta, quanto tempo dura um vaso, né? Eu acho que ele tem uma vida útil, sim. E qual é essa vida útil? Quando ele está muito cheio, como a gente falou, você tem que transplantar, senão a planta começa a sofrer. Ela sofre. É igualzinho com orquídea, né? Outro dia a Marilda foi em casa, viu uma orquídea assim, cheia de raiz. Falou, olha as raízes dessa orquídea. Falei, essa planta está sofrendo. Eu falei, mas as raízes estão lindas, mas a planta está sofrendo. Porque ela já tinha se esgotado ali. E eu não querendo mudar o vaso, né? Mas então, quando ela está muito cheia, a recomendação é você dividir a touceira, né? Divide a touceira e, por exemplo, se é a touceira, aí você corta, como faz a arquiteta, e preenche com outro substrato ali, aquele vazio. Eu acho que aí não vai ter validade, entendeu? Você vai conseguir durante muito tempo. Eu, infelizmente, não tive habilidade para salvar. Eu tentei. Pequenininha, né? Tinha que montar um hospital. Então, essa planta aqui da Dona Regina, gente, eu queria observar o seguinte, como mestra, né? Como mestra, ela fez a lição certinha, ó. Primeiro, que essa samambaia de metro, ela tem que ter uma distância do teto. Ela não pode estar muito próxima do teto. Por quê? Porque ela vai pegar menos luz lá em cima e mais luz lá embaixo. Ela tem que pegar mais ou menos uma quantidade uniforme. E os brotos logo batem no teto, além disso, né? Então aqui, ó, ela está num canto, abrigada de vento, ó, protegido de sol, né? Está numa posição muito bem resolvida. Ela vai durar realmente muitos anos, não sei quantos ainda. Nem sei se ainda está lá. Está, não sei se está. Então, aqui é a coleção da Mônica, ó. Agora a Mônica pode falar, Mônica. Está cheio de samambaia. Então, muito bonitas. Aqui, a de metro, né, Mônica? É. Essa aqui, Mônica, essa é aquela recolhuda ainda assim. Qual que é essa aqui? Não consigo identificar assim, teria que olhar. Cabelo de anjo, parece. Ah, essa é aquela que Eu você tem conheço lá a samambaia bolinha. Ela tá, tem várias denominações, né? Essa eu tenho há 8 anos. Essa aqui? Essa. Olha só que beleza. E essa aqui é essa é uma renda portuguesa. Olha que linda essa renda portuguesa. Olha. A outra é muito linda. A tua varanda é fechada, né? É. Então ela fica bem protegidinha ali, né? E nem pega sol direto. Não. Pega um pouquinho, mas ela está do lado oposto. Fácil sol. Ela pega a claridade. Ah, então ela está no lugar ideal. Muito bem resolvidas aqui, né? Mais uma da Mônica aí. Nossa, pois é, aquela pequenininha lá, essa daí, essa recolhuda eu estou em dúvida, porque eu ganhei e ela está num vaso de barro. Eu não sei se é o vaso adequado, barro. Na minha opinião é o seguinte, é um vaso, em termos decorativos, mais bonito, mas exige mais rega, né? Isso. Sim. Daí eu tenho medo de me perder na rega, sabe? Eu acho que o que acontece é que ela não segura umidade, a cerâmica, né? Não retém umidade. E essa samambaia, pode ver, para ela, eu acho que o ideal seria até um vaso de plástico. De plástico, né? Eu vou mudar. E daí você põe dentro, se você quiser que fique, eu faço assim com uma chifre de viagem. Ela vem naquela cuia. Eu ponho dentro de um de cerâmica, porque eu gosto. Mas ela também de plástico. Indica como cachepô de cerâmica, né? Ele falou que na verdade ele usa como cachepô, porque realmente não retém a umidade que essa samambaia precisa, né? Mas, por exemplo, eu tenho a renda portuguesa também numa vaso de cerâmica, só que tem um detalhe, a renda portuguesa, os rizomas crescem tudo para fora, assim, né? Então ela acaba sobrevivendo. Bom, essa daqui da Denise, eu coloquei, mas a Denise nem está aqui para falar, mas eu acredito que nasceu espontaneamente aqui uma venca, né? Isso. Uma venca com uma flor de maio. Isso mesmo. Então, o que acontece mesmo, porque essa venca é muito comum aqui na nossa região. Então, ela praticamente... Agora, o interessante é que a venca precisa de muita água. E a flor de maio, mas o que eu acho que aconteceu é que... em algum momento pode ter caído esporo aqui e teve um momento ideal de germinação, né? Gostou. Enfim, eu até gostaria que ela estivesse aqui, mas... Então, aí chifre de viado, o meu e da Maria, aquele bifurcado.
Nossa, que É muito lindo, exuberância né? que tá. Exuberante mesmo. Olha só. E aqui eu fecho, Isso dá né, um gente? trabalho, né? É, jardim vertical. Agora, cá entre nós, a samambaia é uma excelente opção para jardim vertical. Principalmente se você pensar que tem tanto jardim vertical com aspargos, né? E com a samambaia fica bem mais interessante. Mais cheio, né? É. Então, essa é a entrada do Só que tem que festival. cuidar com a face, né? Porque eu Sim. vi no plano da Samambaia, Sim. face oeste, É. face norte. Norte, pegar sol e fica tudo queimado, né? E essa daí está ali no Getúlio Vargas. O festival ali na esquina da Getúlio Vargas com a República Argentina. Ficou muito bonita essa entrada. Essa tem mangueira. Mas é sombreada, né? Na verdade, o jardim vertical ele tem toda uma rega até automatizada, porque é impossível, né? Um jardim nessa dimensão, como o festival tem feito, vários, enormes, né? Altura, bem altos. Então são todos automatizados, com condição ideal de adubo, de rega, mas não elimina o fato de se esgotar também, tem que ficar trocando, porque são, na verdade, números vazios, né? É um negócio meio... Aqui eu foto da Marilda, e Aí, o Joque. Muito lindo, né? São lindas, né? Muito bonito. Aqui a Marilda fez lá uma foto também, veja ali o detalhe da irrigação, né? A folhinha, porque eu fui ver se era natural, né? Porque tá tão bonito aquilo, dá a impressão que é artificial. E daí eu vi lá a folhinha nascendo. E não é artificial, não. Parece até que eles preferem as artificiais. É tudo lindo que parece artificial. Mas tem, você pode comparar, ó. Não, olha, dá vontade de trazer um negócio para cobrir enquanto nós estamos fazendo. Sorte, tanto, meu Deus. Podia ser uma Olha aí também essa entrada. Isso é em Floripa, Marilda? É, em Floripa. Olha que lindo. Só samambaia, olha que bonito. Né? Pensa E bem. é novo, foi feito agora isso daí. Uma coisa Você atual. tem bicho cabeludo? Muito lindo. E os corpos também de Esse paisagismo que eu achei muito legal, apesar de não ser só samambaia, né? Na verdade é um jardim vertical no muro, né, gente? Mas veja que interessante como esse tipo de paisagismo combinou com a linguagem da casa, né? Com a linguagem moderna da casa. Ficou bem legal. Uma casa lá no Jardim Social. Aqui tem muita samambaia, castela de Adão, tem bromélia, né? Capim. Aqui também tem os bromélia. E agora a coleção da Iraci. Então a Iraci, gente, é, antes de tudo, em primeiro lugar, uma amante da natureza, das plantas e uma colecionadora de plantas. Então foi lá que a gente foi buscar essas plantas diferentes para fazer uma exposição, né? E vocês conhecerem, porque fogem do comum do que a gente encontra nas floras, né? Então, Iraci, conta um pouquinho como você começou. Então, eu comecei uns 10 anos atrás, mais ou menos, com outras variedades, né? Eu só vou pedir a gentileza de você chegar aqui para a nossa filmadora pegar com esse. Então, comecei há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? E, na verdade, comecei com cacto, flor de maio e de outubro, né? Que quando eu vi, eu me apaixonei. E aí comecei a cultivar aqueles cactos, né? Que são epífitos também, como esse samambaia. E aí depois fui agregando outras espécies de planta, que eu ia vendo o cacto orquídea também, não sei se alguém conhece. Tem bastante importados, tem mais de 90 cores, né? Agora estão em botões, as flores de maio já acabaram, e agora a moda é samambaia. A moda é samambaia. E comecei a colecionar samambaia, olha, né?
não sei quantas espécies que eu tenho, porque eu não parei para contar. E ela tem tanto vaso assim que eu confesso que eu não consegui contar, né? É bem difícil contar. E sempre continuo adquirindo mais, e vem aparecendo mais, e eu continuo adquirindo e nunca acaba. Sempre eu sou uma louca por plantas, das plantas que eu gosto, eu começo a colecionar aquelas e vou indo. Como a Vânia, né? A Vânia, a Nete também já foi lá. A Jussara também. Também já fui lá. Ah, você já foi também? Eu já fui. Então, aí nós vamos mostrar, na verdade, algumas das plantas, assim, né? Essa é uma samambaia americana gold, que tem um exemplar dela aqui, que depois eu vou sortear. Essa daqui, né? É, essa. Eu vou fazer o replantio dela, eu vou sortear. Olha a cor, o tom das folhas, né? Essa daí, essa aí é aquela que chamam de bailarina ou saia de baiana, depende da região. Então veja, por isso que eu acho que aquela minha do jardim é meio que um cruzamento da paulista e Deus. Eu tenho 3 variedades dessa. Tem a mini, que é essa aqui. Desculpa. Essa é as minis. Essa é a mini. Aí essa é a grande. Que é outro vaso, ó, também. E tem a média. A média. 3 variedades. E a grande. E aí não foi mostrado, não tem problema. Ela é... Opa, desculpa. Pode falar aí. Não, que foi mostrada a média, né? Mas essa grandona é a média ainda assim? Essa grandona é gigante. Essa é gigante. Essa é a P, aí tem a M para lá. Que parece tá algumas folhinhas dela. Isso. Então, entre uma e outra ainda tem um tamanho intermediário. Essa aqui é uma cabelo de anjo. Essa é uma cabelo de Eva. Essa você trocou. Desculpa. Não, essa é a cabelo de Eva. Não, a cabelo de Eva eu trouxe ali um exemplar. Essa aqui ela trouxe o exemplar. E essa a cabelo de anjo também trouxe um exemplar. Essa é a colchão de noiva. Essa é a cabelo de anjo, que eu tenho 3 ou 4 variedades, eu acredito. Mais fininha e a mais. E essa daqui é a. Essa é a colchão de noiva. Você trouxe essa também? Essa é pluma também? Só não expus aqui porque não tem mais. Não tem uma que é chamada pluma? Tem. Eu não trouxe também. Essa aqui é uma spray rabo de pavão e aquele é uma samambaia argentina. Argentina crespa. Acho que essas duas também tem ainda. Tem ali. Essa aqui é ela é chamada, fala daquela primeira. Essa ali é tigre ou variegata, tem um exemplar ali. A folha dela tem uns 3 tons mais ou menos. Essa aqui vai depender da região, ela é bem rara, originária aqui das cachoeiras do sul do Brasil. Ela, para mim, na nossa região a gente chama de Ilha da Madeira, ela é bem rara. Ilha da Madeira, alguns chamam de cortina e outros de fita, ela chega a 6 metros de comprimento. Agora demora, né, a Cícera atingir esses 6 metros? Não necessariamente tanto tempo, porque... Esse vaso tem mais ou menos quanto tempo? Esse aqui deve ter um ano, uns 2 anos, por exemplo. Uns 2 anos para esse tamanho, para atingir 6. É gigante essa. Alguns conhecem como paulistinha de metro, mas não é paulistinha de metro. Existe uma diferença. A paulistinha de metro é mais estreita, as folhas são mais estreitas? As folhas são mais a distância delas, esses folículos dela, aqui, vou conseguir mostrar aqui, esse folículo dela aqui é mais distante um do outro. E essa aqui também tem os esporos. Elas têm os esporos e se reproduz também através dos esporos. E é touceiro, né? De touceiro ou esporos. Essa é a raba de fazão, que também não tenho muita, tem muita procura por ela, né?
Qual delas? Essa aqui. Essa aqui. Ela é mais curtinha, né? Ela é parecida com a pluma, né? Você que perguntou da pluma. Ela é parecida com a pluma também, mas os folículos dela é um pouco diferente da pluma. Os folículos dessa daqui é mais fininho aqui quando acaba. Aqui, sabe? E o da pluma é mais arredondado. Essa aqui não faz muito tempo que eu adquiri, né? Essa é maravilhosa. Não trouxe para vocês verem, tá? Porque não tinha, só tenho essa mesmo. Tá? Essa é uma risa repolhuda, perdão. Tem muitas variedades de rios. Vânia, parece que tem uma ponteira na caixinha vermelha. Tem sim. Prateada, assim, parece uma antena. Dentro da necessaire. Porque para ela conseguir. Quer usar o laser? Bom, só cuida para mim o olho de ninguém. Essa aqui. Esse? É. Eu não consigo ver. Lá em cima. Abaixo. Tá. Então, os folículos dela aqui, esse aqui é um folículo, tá? Sim. Aí aqui, essa rabo de fazão, ela termina bem picadinha, sabe? Mais do que a pluma. A pluma já termina mais arredondinha que os folículos dela ali, bem no final. Tá? E a Rilis, essa aqui é repolhuda, por conta que ela vai ficando ali, os folículos dela vão formando outros folículozinhos ali, e vão ficando, ela vai se tornando uma repolhuda ali, ó. Essa é linda, né? Por isso que ela é Rilis repolhuda. E aí, vai passando ali, porque aí eu já não sei. Essa aqui é uma samambaia repolhuda. Eu fui apertar. Deixa eu voltar para o som. Tem botão errado. Desculpa. Não. Certo. Não, é outra. Essa parece a crespa japonesa, não é? Não, né? Essa não, é da esquerda. Aquela ali? Aquela ali é uma samambaia repolhuda. E essa da direita? Essa da direita a gente chama de, depende da região, né? É mama ou índica. Ela é uma estranha. Não é parecida com aquela que está ali? Mas essa é exatamente essa. Então, ela se reproduz através da folha. Uma base aqui que eles usaram para nós. Mostra a folhinha dela. Então, olha, isso aqui está tudo mudinho. Ela se reproduz através da folha. Essa é a mama? É, mama ou índica. Ela tem um nome científico também, né? Mas a gente viu, mas é uma esplêndida. A samambaia índica é Asplenium pulpiferum. Ela é chamada de mama porque ela se reproduz através. Então, o nome popular dela é mama. Você pode pesquisar que as pessoas vão chamar por esse nome. Acho que essa daqui pode ser feito leilão, né, Maria? Podem começar usando. Você já está precisando arrecadar. Nós vamos fazer vinho. Cadê a sua filha? Ó, aqui vai pra frente. Aqui, ó. Você pode ir para o do meio é o laser. A primeira lá é chamada de rabo de galo. E tem um outro nome que agora não lembro. Chamada de rabo de galo. Tá? Ela é de rizoma. Perdão que estou esquecendo de falar de tocelha. Essa é de rizoma. É a primeira ali. Opa, Rizoma. está muito para cima. Essa aqui é a marisa. Existem uma grande variedade delas, assim, sabe? Essa é mais rara, mais difícil. Por exemplo, essas samambaias aqui que eu estou mostrando para vocês, que são da minha coleção, elas são mais difíceis de ser encontradas nas floriculturas. Você pode até encontrar alguma, mas é difícil. Olha aqui. Isso vai ser mais fácil. Eu mudo e você não me fala.
Então, essa é de touceira. Opa, vou voltar. Essa é de touceira, essa é de risonta. Aquela da esquerda é muito Olha, mais. linda. Aquela amazônica que tem uns dois. Olha essa aqui. Essa aqui é uma esmeralda. Esmeralda. Primeiro. Essa aqui é uma alemã de médio, que também, esmeralda não é muito rara, vocês vão encontrar por aí. Sempre tem. Essa é alemã de metro, só consegui adquirir uma, ela é bem rara. Existem outras variedades também. Eu tenho 3 variedades dessa alemã. Uma é. Não tirei foto porque era não tem como, né? Muita planta. Muita. Pra mim, Muito. fotografar. Aí ela fica assim, mais ou menos. E aí tem uma outra que fica mais longa e essa aqui é de metro. É a gigante, a alemã gigante. Essas também são de touceira. Tá? Essa é a Ariane gigante. Esporos, né? Não sei, eu estou tentando, né? Assim, algum tipo, né? São algumas espécies. Se usa aquele substrato Carolina soia. Carolina soia é um substrato próprio para germinação. Isso, próprio para isso. Carolina soia. Eu estou utilizando aquele substrato, não, pouquinho de fertilizante, tá? E aí tampei lá com aquelas minhas estufinhas que eu tenho, que é aquelas caixas lá, sabe? Eu utilizo para guardar transparente lá. Então, essa é de risonho. Eu só tenho, por enquanto, só tenho essa. Mas tem uma amiga minha, uma colecionadora que ela reproduz. Só que eu não aconselho ninguém comprar, tá? Através da sementinha lá, dos espaços, eu não aconselho, porque enquanto ela não formar o rizomo, tá, eles vendem ela sem o rizomo estar formado. E meu primo lá é outro, também diferente do nosso. Não se dá. Não se dá. Eu mesmo já comprei e perdi. Paguei caríssimo. E todas as minhas samambaias eu pago caríssimo. Sim, filha, mas são rápidas. Gente, então é isso, algumas das samambaias da Iraci, né? Vale a pena, sim, conhecer, muito legal. Aqui a bibliografia que a gente consultou e agora a Iraci vai fazer um transplante para vocês. Eu tenho o meu substrato, meu próprio. Gente, olha, desculpa, eu só vou falar rapidamente, eu sei que está avançado o horário. Então, gostaria de falar sobre o amarelamento das folhas rapidinho. Resumindo, se essa samambaia estiver com as folhas amareladas, ela começa a partir aqui de baixo. Ter as folhas amareladas, ou é cochonilha ou é pulgão. As cochonilhas geralmente ficam por baixo da folha. Aí ela começa a amarelar, né? Eu já até peguei essa gold porque ela é amarela. E aí você dá uma olhada, né? Ou ela está precisando de água, ou ela está precisando de... se tiver afetada, você tira aquelas folhas, né? De preferência, pega lá, trouxe minha tesourinha aqui. Pega e corta a folha fora. Corta até o final, tá? Para não ficar nada. Nada. Nenhum folículo. Nada. Ou também pode ser a falta de água. E quando é pulgão, dá por cima, assim. Ficam por cima. Geralmente é pássaro que traz. E quando falta nutriente? Também. Muda a cor, né? Nitrogênio. Muda a cor, fica um verde assim, acinzentado. Amarelado. Fica amarelado, até nasce a folha amarelada. Quando está assim, com falta de proteína, né? E falta de água também, ficam amareladas. E muito vento, e elas não gostam de muito vento, tá? Que o vento faz com que o final da folha dela murcha tudo. Esses dias que deu um vendaval, né? Eu tenho muito de metro lá, chorona de metro na minha varanda lá. Esses dias do vendaval, elas caem com esse final das folhas, fica murcha assim, sabe? Aí elas não crescem mais. Isso. Então vamos para essa daqui. Vocês escolheram essa, né? Sim. Me ajuda aí, assim.
Então é proibida a venda do xaxim, como a Vânia falou, né? Mas por a luva, né? Prefiro a luva um pouquinho maior, porque fica muito colada, é ruim para tirar depois. Tira maior. Então aí você vai misturar, olha, o pó de xaxim. Vamos lá. Não vou fazer muito porque a gente não vai utilizar muito. Então, olha, a textura dele. Perdão. Isso aí o que é? Pó de xaxim. Coisa de louco. Xaxim mesmo. Xaxim mesmo. Se você tem, tem. Então, gente. O valor da grama do ouro. Então, esse pó de xaxim aqui, ele é de preferência para essas de rizoma, tá? Nas outras eu não utilizo, não. Aí, nesse pó de xaxim, você pode estar utilizando um pouquinho de terra preta, né? Terra preta. Ou o meu substrato é um substrato para samambaia, né? Amadeirado, com a base de pinos, né? Casca de pinos. E acho que ou pode estar utilizando a terra preta, né? Você faz a mistura. O meu substrato também tem a casca de madeira. Como que eu vou mostrar isso aqui? Não dá pra... é umas casquinhas de madeira, palha de arroz, carvão. Palha de arroz carbonizada? Isso. Também eu tenho. Eu tenho ali. Você tem também? E isso, eu vou mostrar para vocês o substrato. É só Dá para perceber isso. isso. É só falar que a gente Sim, sim. Assim, aqui eu não tenho terra preta, vou misturar esse substrato aqui, junto com o pó de xaxim que eu utilizo lá. Né? Você já tem isso preparado? Os meus substratos, sim. Todos já preparados. Trouxe. A casca de arroz, carvão e o substrato à base de pinos, né? Para samambaia. Mas você falou que você usa um substrato para samambaia de rizoma e outro substrato para... Isso, exatamente. Para essas de rizoma, de preferência, o pó do xaxim. Ou misturado com esse substrato, ou pode misturar com esse, a base de pinos, né? Base de casca de pinos, ou terra preta. Mistura um pouquinho, tá? Porque se você pôr só o pó de xaxim, vai ficar muito seco. Eu gosto um pouquinho de umidade na raiz. Né? Aí tá, vamos lá. Aí, por exemplo, essa samambaia de rizoma, de preferência, se o vaso tiver pretinho, retiro. Geralmente eu retiro dos meus. Né? Esse já não tinha mesmo. Retiro porque elas não gostam de água parada. Os rizomas apodrecem se ficar água parada no vaso. Tá? Se tiver alguma pergunta, pode. Tá. Você põe aí agora o substrato Agora direto no vaso. Agora você não põe entrevisco embaixo? Não, não coloco nada. Não, porque isso, depois no replantio, ele pode te atrapalhar. Tá bom. No replantio. Não coloca nada para... Porque aqui já tenho a casca de arroz, tudo para ficar drenada. Vou fazer... Bom, fazer aqui dentro para não fazer sujeira aqui, né? Você encheu o vaso com o substrato. Enchi, isso. Misturado com a terra. Você vai pegar a samambaia. Eu falo segmento, né? Vocês falam gema, eu falo segmento, né? Aí você vai pegar a faquinha. No meu caso, eu vou pegar a faquinha, tá, gente? Porque, olha, e a samambaia de rizoma, se você não deixar nenhuma folhinha, ela vai demorar muito tempo para brotar. Então, deixe ao menos uma folhinha. Em todas as que eu vou fazer, só se não tiver mesmo uma opção. Quanto às gemas ali, pode ser de 3 segmentos para cá. Você pode estar cortando de 3 segmentos para cá. Aí agora vamos cortar, vamos deixar essas 3 folhas aqui. De preferência pegar a moça até trouxe ali para mim, mas eu
dela não tem raiz, muitas vezes ela não pega. Tá? E de preferência, gente, ó, corta para ficar a terra junto, ó. Não mexer naquela raiz ali, tá? Ó. Com o torrãozinho junto, tá? Deixa eu só baixar. Eu não trouxe a pazinha, né? Ó. Então aqui, ó, ela não vai sentir porque eu não estou mexendo na raiz dela. Aí, essa aqui é uma jamaica, tá? Esqueci de falar. A ponta do rizoma você deixa dentro da terra, do substrato? Aqui nós vamos dar um jeito para não deixar, para deixar ela por cima. Por cima. Então isso, porque na verdade o rizoma precisa ficar por cima aqui. Olha, como que eu fiz? Eu plantei essa parte aqui, o rizoma está aqui, ó. Tá em cima. Está aqui. Eu teria que plantar mais para cá para ele ter mais espaço mesmo. Mas aqui ele já vai fazer o contorno do vaso aqui. E nunca cobre todo o rizoma, tá? Nunca cobre não inteiro. Enterra. Isso, não enterra. Nunca cobre todo. Sempre assim. E ele tem que ficar todo encostado na terra? Tem que ficar encostado, de preferência para ele enraizando, encostado na terra. Aí no caso que nem aqui, né? Coloca alguma coisa aqui, um palito lá. E amarra para ela. Né? Porque Carretinha. Tem que tutorar ela, né? Isso, tem que colocar um tutor. Isso. Ou estaquiar, né? Para estaquiar. Tá pronta essa aqui. Coloca, deixa sem a tampinha, tá? Olha, por isso que tem que estaquear ela aqui. Uma estaquinha ou amarra aqui mesmo. Sabe aquele fiozinho de pôr nos orquídeos? Amarra aqui na haste, pronto. O importante é ela ficar bem fixada ali no substrato. Não precisa molhar depois? Aí calma aí. Devagar, devagar. Deixa eu ver se consigo passar uma folha dela aqui para parar pra ela. É que eu não vi nada de líquido ali. Tudo nós temos. Tudo nós temos. O buraco negro da cárie. O buraco da cárie você não tem noção. Ele é capaz. Fita de cetim. Tá bom. Você pode estar utilizando esse fertilizante aqui, que ele dura uns 5 a 6 meses, por cima aqui, tá? Por cima esse, tá? Também pode pôr, mas eu sempre coloco umas bolinhas assim, esse meio em cima. Uma colherinha de chá? Uma colherinha de chá, mais ou menos. Você já aplica quando faz... Umas 10, 15 bolinhas. 10, 15. Você já aplica agora, por exemplo? Eu aplico agora, eu não vou aplicar porque eu vou aplicar esse outro, tá? Senão vai ficar os dois aqui. Então, esse aqui, que é o 10, 10, 10, ou cada 90 dias, né? Você vai aplicar desse aqui. Ou algum da sua preferência, né? Os de samambaia geralmente são de rega, são de dissolver na água. Eu não utilizo porque tem muito samambaia. Então, quem tiver menos, aí esse aqui. Cada 3 meses. Cada 3 meses. Ou você pode mudar, pode usar aquele 1404, não? Não, mas esse 10, 10, 10 você faz cada 90 dias. Cada 90 dias. Não muda, né? Ó, aqui esse vasinho é pequeno, né? Esse coinho aqui. Então, um pouquinho aqui. Faz um buraquinho ali, né? Bem no cantinho do vaso. No cantinho do vaso, longe da planta, tá? Longe da raiz da planta. Eles nem estão vendo. Mas não vê não, mas tá vendo um pouquinho de cada aqui, ó.
ela pôs nesse cantinho e ainda colocou um pouquinho de substrato em cima aqui. O rizoma tá lá, ó. Então é bem longe do rizoma, tá? E aí você, como é uma puinha, né, maiorzinha, você coloca mais um pouquinho aqui, ó, desse lado. Então, quando é isso, bem longe das raízes, tá? Quando você regar, já, automaticamente a raiz já vai procurar. Então ela pôs em duas partes, né? Iraci, e quando é um vaso que é maior, aquele que está cheio, como que eu vou dar esse tipo de adubo? Não tem como você desviar. fazer essa adubação, Certo. os meus todos estão cheios. Eu procuro um lugar assim, quando não tiver muita, um cantinho assim. Porque às vezes está tão entorcelado. Hã? Está tão entorcelado que a gente não consegue. É melhor, por exemplo, esse fertilizante aqui, o Hotel Ureia, você pode estar diluindo ele, pega 2 litros de água, coloca uns 2 colheres mais ou menos, e daí no outro dia você rega. Ou usa aqueles para samambaia que eu falei que são são dissolver na água. Né? É que a gente Acho que é isso. Iraci, muito obrigada.